dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Espero que você esteja em paz nesse novo dia. Eu estou passando por aqui para a gente ler juntos mais um capítulo da carta aos Romanos. Antes eu quero convidar você mais uma vez, caso você não seja ainda assinante do nosso canal Teologia Hoje, assine, você não paga nada por isso. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo de hoje e compartilhe o link com seus familiares e amigos. Vamos ler juntos o capítulo 6 da carta aos Romanos? Vamos lá. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois, pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora,
devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante a gente destacar que estamos lendo uma carta. Apesar da nossa leitura ser fragmentada nessa divisão que foi feita no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, a divisão entre capítulos e versículos, nós estamos lendo uma carta. O apóstolo segue uma linha de raciocínio, ele está apresentando uma série de elaborações daquilo que ele recebeu enquanto discernimento da parte do Eterno, ou como nós costumamos dizer numa linguagem cristã, uma revelação. E ele desenvolve os seus argumentos. A gente pode fazer essa leitura como estamos fazendo aqui, em capítulos, mas não perca de vista que o texto ele foi escrito de maneira contínua. Significa que tudo que está sendo dito aqui tem uma sequência lógica, um desenvolvimento lógico desse argumento. E no ponto do capítulo que acabamos de ler, que é o capítulo 6, nós queremos fazer alguns destaques nessa manhã, brevíssimos destaques. E tudo está relacionado com aquilo que Cristo fez. Essa ação generosa de Cristo que fez com que nós pudéssemos estar incluídos nele a partir daquilo que ele fez por nós. Quando Jesus ressuscitou, em sua ressurreição, nós também fomos levantados com ele. E isso foi um grande sinal de que a morte não seria um destino final. Para aqueles que estão em Cristo, conforme a elaboração do apóstolo Paulo, a morte não é o nosso destino final. E a morte não tem a última palavra. Porque quando nós, a partir do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E isso foi Jesus que fez. A nossa vida, então, precisa ser conduzida de um modo que a gente não dê oportunidade a esses desvios de rota, a errarmos o alvo com frequência. A gente precisa evitar as mínimas coisas que estão ligadas a uma outra opção de vida, que não está de acordo com o modelo estabelecido por ele. Então precisamos abraçar de todo o coração e, por que não dizer, em tempo integral, o modo de Deus agir. Lembremos disso. Em Cristo, nós fomos ressuscitados e o pecado não pode mais ditar as regras da nossa vida. Afinal, nós não estamos mais debaixo dessa velha tirania. Nós estamos vivendo na liberdade de Deus. Escreva nos comentários como é que a leitura de hoje falou ao seu coração. Quais são as suas reações, quais os desafios que o texto apresenta para você. Escreva aqui nos comentários. Hoje eu quero dedicar para vocês uma música que está baseada no capítulo 6 da carta aos Romanos. O título dela é Vivos para Deus. É uma canção do Ademar de Campos. E eu quero então dedicá-la a você. Aqui na parte superior vai aparecer um card, você pode clicar nesse card
ouvir essa música e ser edificado com essa canção. Na descrição do vídeo eu tenho disponibilizado alguns links, dentre eles o link da música, para você também ter como uma segunda opção para ouvir, e também a sugestão de leitura do comentário do John Stott, a Carta aos Romanos. Você podendo e querendo adquirir, penso que vai enriquecer a sua leitura e o seu crescimento também. Que você tenha um dia muitíssimo abençoado, que você possa ser renovado pela palavra que você ouviu nessa manhã, ou em qualquer horário que você esteja ouvindo o nosso culto da palavra. Que a bênção do Eterno seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. Essa é a minha oração. Feliz quarta-feira.